TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Você que está conosco aqui na Rádio Manaim, nos ouvindo pela Rádio Manaim, você que está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou também pelo Facebook da Rádio Manaim. Inclusive no Facebook você pode fazer ali o seu comentário, colocar o seu comentário, fazer as suas observações, colocar a sua dúvida, se eventualmente você tenha, e nós teremos toda a alegria em responder, em interagir com você. Este é o programa Conversas Bíblicas e nós estamos começando um novo tema hoje, uma sequência com um novo tema, e para tratar desse tema que é Bíblia, a Palavra de Deus, nós recebemos hoje aqui conosco o pastor Maurilo Martins, pela primeira vez conosco. Maurilo, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui. Estamos à disposição de todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Amém. Pois é, pastor Maurilo do Rio de Janeiro, está aqui, ali daquela região de Volta Redonda, né, Maurilo? Barra Mansa, Volta Redonda, está conosco aqui e nos deu o prazer, a alegria de estar conosco gravando esse Conversas Bíblicas. Muito bem, como falamos, o tema é Bíblia, a Palavra de Deus, e o texto base para esta edição do programa se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e o verso é o verso de número 20, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Muito bem. Maurilo, estamos falando aqui sobre Bíblia. Vamos começar falando sobre o livro, a Bíblia, né? Sim. Ou essa coletânea de livros. O que é que você traz para nós como uma introdução a esse assunto? O que é que você acha interessante abordar e que o nosso ouvinte, a pessoa que nos assiste, entenda sobre esse aspecto da Bíblia? Bom, Josias, eu acho importante nessa primeira conversa nossa abordar o aspecto da Bíblia sobre a ótica que as pessoas têm da Bíblia, né? Aliás, seria bom até pontuar aqui nesse primeiro enfoque que nós vamos festejar agora no mês de outubro, o aniversário da Reforma, não é? Quando, para nós, o texto de Mateus capítulo 13, que fala das parábolas do reino, mostra que um homem descobriu o tesouro, né? Se referindo à palavra, que foi Martinho Lutero, que tirou, vamos dizer assim, a Bíblia de dentro dos mosteiros e traduziu a Bíblia para o alemão, que era o idioma mais falado da época. E assim, hoje nós podemos ter nas nossas mãos esse tesouro inestimável que é a Bíblia, não é? Só fazendo um adendo aqui, a realidade do acesso à Bíblia, como você disse, era para poucos, né, dentro dos mosteiros até o século XVI, Sim. Quando de fato aconteceu esse episódio de Martinho Lutero, e todos aqueles que são evangélicos conhecem bem essa parte da história, né, não só a história da humanidade, mas a história da Bíblia ou do Evangelho em particular. E que Martinho Lutero, então, ele numa ação, ele traduz a Bíblia e faz com que ela chegue, na mesma época, foi a época da imprensa, né, do descobrimento da imprensa, então a Bíblia pôde chegar a muitas pessoas e chegar até nós hoje. E você fez aqui uma associação com o tesouro escondido no campo. O tesouro escondido, porque, na verdade, quando ele tomou posse daquele tesouro e abriu o tesouro, é bem comum você entender um tesouro como nós nos referimos, remete logo a um baú cheio de coisas, né? Mas quando ele abriu o tesouro tinha uma só pérola apontando para o Senhor Jesus, né? Mas a nossa preocupação quando falamos de Bíblia é que nem todos têm esse alcance, não é? Então, eu acho importante frisar que a Bíblia, você olhando para este livro, ele pode ser usado de várias maneiras e com diversos fins, não é? Essa aplicação, ela depende, vamos dizer assim, do alcance que as pessoas têm. E quando eu digo alcance, eu não estou dizendo alcance intelectual das pessoas.
Mas os irmãos e amigos que estão nos assistindo e ouvindo, entendam o alcance como o alcance que o Senhor nos permite ter do que é a Bíblia. Não é? Então, na verdade, o valor que ela vai ter para nós, eu disse aqui, é um valor inestimável, né? A palavra de Deus, mas o valor que se pode dar a ela está intimamente ligado com esse alcance que a pessoa teve. E nós vivemos um momento em que nós, como homens, temos a tendência de igualar todas as coisas, né? Então, por muitas vezes, a Bíblia é considerada como um livro comum, um livro normal, vamos dizer assim, quando, na verdade, nós sabemos que ela não pode ser considerada como um livro comum. E se ela for considerada um livro comum, então, nesse sentido, ela também pode ser contestada. Aí que está a nossa grande preocupação hoje, não é? E você vê, até no meio cristão, vamos dizer assim, contestações a respeito da palavra. Se a palavra de Deus, se a Bíblia contém a palavra de Deus, ou se ela é a palavra de Deus. Para nós, é bom frisar aqui, ela é a palavra de Deus. Então, eu creio que ao longo dessas nossas conversas nós vamos poder abordar alguns temas interessantes nesse sentido. É muito comum, Maurilo, que as pessoas... aliás, eu acho muito interessante quando alguém, e isso é comum acontecer, alguém faz menção de um determinado livro, um livro qualquer, um livro do cotidiano, seja ele com um conteúdo profissional, seja ele com conteúdo de autoajuda, seja ele com conteúdo de qualquer. E a pessoa diz assim, esse livro mudou minha vida. Eu acho interessante isso. Tá? E você olha que, invariavelmente, esta percepção, esta leitura, o próprio ato de colocar esta informação e esse conteúdo dentro da mente, da pessoa aceitar esse conteúdo dentro da mente e passar esse conteúdo a conduzir a vida dessa pessoa, isso tudo está dentro de um ambiente racional ou emocional. Então, essa comparação que você fez da Bíblia com todos os demais livros é exatamente nesse sentido. Se você faz uma leitura da Bíblia como um livro comum e usando para essa compreensão, para a absorção do seu conteúdo, o intelecto ou a emoção, certamente ela se permite ser contestada, porque a verdade humana ela é relativa, né? A verdade do homem, as pessoas podem ter uma visão que a outra fala, não, eu não concordo. Assim como qualquer livro que você pode ler e o outro achar, não concordo com esse autor. É porque todos esses argumentos, eles estão acomodados na razão. E quando nós dizemos razão, nós estamos dizendo a razão da percepção humana. Não é? Então, como eles estão acomodados dentro da razão, ou a razão permite acomodar qualquer tipo de argumento, vamos dizer assim, então a Bíblia passa a ser contestada. Eu conheço várias pessoas, que convivi e convivo com várias pessoas que usam a Bíblia sem ser crentes, sem ser servos do Senhor, né? E é comum você ver isso. Por exemplo, eu posso pegar a Bíblia e fazer um uso filosófico. É perfeitamente possível você usar a Bíblia filosoficamente, não é? Aliás, Jesus é confundido, ou é visto por alguns como um filósofo. Não é verdade? É fácil, porque se você quiser abordar qualquer tema ético e moral, a Bíblia é a melhor fonte que existe. Existem países, por exemplo, na Europa, que escreveram as suas leis baseadas na Bíblia. E eu acho que usaram a melhor fonte que há, né? Porque se você quiser saber qual o seu limite como cidadão, como pai, como profissional, tudo que você possa pensar de ética, moral, bons costumes está aqui dentro da Bíblia. Agora, usá-la só para isso é não alcançar, de fato, a essência dela. Né? Por isso que eu disse que
depende do alcance, não é? E não depende do esforço. Você pode se esforçar, mas não depende do esforço humano. Depende de quanto Deus quer revelar a verdade da Bíblia. Dentro ainda desse aspecto, você falou, a gente conversava um pouquinho antes de gravar, sobre uma experiência de um advogado. Sim. Você pode compartilhar Sim, comigo? eu moro numa cidade do interior do estado do Rio, uma cidade pequena, relativamente pequena. Nós todos nos conhecemos, né? Lá na minha cidade é bem comum você ser conhecido pelo sobrenome. As famílias são muito tradicionais, cidade pequena, então eu conheço muita gente e eu conheço um advogado que mora no meu bairro, muito bem sucedido, por sinal, tem muito êxito nas causas. Ele não é crente, pelo contrário, e defende todas as causas dele com a Bíblia. Ele usa a Bíblia como base, fundamento de defesa. Fundamento dos argumentos. E essa é uma coisa que você não pode contestar muito, porque ele vai na Bíblia toda hora e cita os ensinamentos, né? Até nós conversávamos há pouco tempo atrás, o Senhor Jesus mesmo fez essa referência, né? Dizendo que vós me chamais de mestre e senhor. Então as pessoas confundem a ordem, né? As pessoas pegam Jesus como mestre, então os ensinamentos dele são excelentes como mestre, mas não querem reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então Jesus disse aos discípulos: vós me chamais de mestre e Senhor, mas se eu sou Senhor e mestre, ele inverteu, porque agora ele falando de si mesmo, ele disse: não, eu sou Senhor primeiro e depois sou mestre. Então, assim como as pessoas o julgam, também o julgam a sua palavra. Então, dificilmente você vai ver alguém sem o auxílio do Espírito Santo, mesmo que a Bíblia não seja de interpretação humana, e nós fizemos questão de ler o texto, né? Ela foi inspirada por Deus e ela não tem, as profecias da Bíblia não têm interpretação humana. Homens usados por Deus escreveram a palavra. Mesmo assim, dificilmente alguém sozinho vai alcançar o projeto que está dentro da palavra. Então vamos falar sobre esse projeto, sobre essa pérola que está dentro do tesouro, né? Usando a metáfora da parábola, e que você já fez essa abordagem. Qual é então esse projeto? O que é que a Bíblia ela representa para aquele que está querendo viver aquilo que ela de fato traz? Olha, assim, para ser bem prático nessa nossa conversa, primeiro é preciso fazer uma distinção. Porque a palavra de Deus, ela tem dois fundamentos, vamos assim dizer. Ela tem dois fundamentos. Ela tem a inspiração e a revelação. Então, nós lemos o texto, toda a palavra foi inspirada por Deus. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, escrito, foi inspirado. E eu vou repetir para ser enfático, de um valor inestimável, não é? Eu tive um amigo na infância que teve uma experiência tremenda com a Bíblia, Bíblia escrita. Passando por um momento difícil, ele abriu a palavra e, desculpem a expressão que eu vou usar aqui, na ignorância dele, no sentido de não conhecer a Deus, abriu a palavra simplesmente e disse assim: Deus, vou te dar uma chance. E abriu a palavra. Ele passava um momento muito difícil. E a palavra em si, só a palavra inspirada falou com ele. Ele leu um texto dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se converteu. Na mesma hora se colocou de joelhos no seu quarto e se entregou ao Senhor Jesus. Não teve interferência de ninguém. Não foi a um culto, não foi a lugar nenhum, e só a Bíblia. Não precisou de que alguém interpretasse isso para ele, foi direto, foi claro. Então, assim, ela tem um valor inestimável, não é verdade? É muito comum você passar em determinados lugares, um lugar que você menos espera é encontrar um versículo, né? E as pessoas, às vezes, firmadas naquele versículo, como você disse, elas podem mudar até uma vida mesmo, né? É comum. Agora, isso é inspiração. Agora, o que é que nos interessa, e talvez a gente aborde um pouco mais adiante nas nossas conversas, né? Não é simplesmente a inspiração que tem valor, mas é a revelação.
É a revelação. Porque a revelação, ela é uma ação do Espírito Santo dentro da Bíblia, que transforma todas as coisas. Sai, porque o Senhor Jesus disse, a letra mata. A letra mata, né? No sentido de que você não pode ficar só com a letra. Mas o Espírito não, o Espírito agindo na letra, ele vivifica, ele traz vida. Então, nesse sentido, quando você ultrapassa somente o que está escrito em inspiração, você vai enxergar na Bíblia um projeto de Deus para a salvação do homem. E dentro desse projeto, naturalmente que a gente precisaria de muito mais tempo para trabalhar esse projeto como um todo, porque ele está do Gênesis, da primeira palavra à última palavra, do Gênesis ao Apocalipse, né? Ele tem uma abrangência muito grande e porque ele foi elaborado esse projeto e foi executado, está sendo executado para o homem em toda a sua história, toda a história da humanidade. Agora, a gente pode identificar grupos específicos a quem esse projeto é direcionado? Sim. Olha, se nós pudéssemos fazer uma abordagem bem prática e bem simples, nós podíamos dizer que a Bíblia ela está dividida entre Velho e Novo Testamento e ela está direcionada a 3 tipos de povos, vamos assim dizer. Ela está direcionada a Israel, porque o Velho Testamento todo mostra a criação de um povo peculiar, um povo de exclusiva posse de Deus, a quem Deus confiou seus mistérios todos, um culto, uma palavra, os profetas e todo o Velho Testamento. E ela está direcionada aos gentios. O que são os gentios? São aqueles que não são de Israel, então a todos os nossos povos, inclusive nós. Inclusive a gente. E que foi uma promessa do Senhor Jesus, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então, nós somos embarcados dentro desse... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Embarcados dentro desse projeto, alcançados, né? Pregar aqui em Jerusalém, em Samaria, na Judéia. Então, aquele espiral que foi abrindo e alcançou. E chegou aqui até Vila Velha. Até Vila Velha. Até os confins até da Barra Mansa. Até né? Barra Mansa. Então, nos alcançou. Então, ela foi direcionada a Israel, aos gentios e à igreja. Então, é notável isso, Josias, você ver como o Senhor trata essas diferenças de alcance e a igreja, não é? Só para dar um exemplo aqui, para ficar mais claro, Paulo, quando se refere à morte, né? Paulo diz assim, não quero, irmãos, que sejais como os demais. Não é que os demais eram depreciados, não, mas ele estava dizendo o seguinte, existe os demais, existe a igreja. E a igreja não podia ter a mesma entendimento da morte do que o restante das pessoas. Eu não quero que sejais como os demais que não têm esperança. Porque aqueles que alcançaram o projeto que está na Bíblia e aceitaram Jesus como seu Salvador, têm uma esperança, uma certeza de uma vida eterna. Então, a Bíblia está direcionada para esses 3 tipos de pessoas. Nós estamos chegando ao final dessa edição do programa, nosso tempo já estourou, mas dentro disso que você falou, é interessante a gente ver também que o Senhor Jesus ele pregava e a multidão inteira ouvia. Mas ao findar da mensagem, a multidão voltava para casa e os discípulos, a igreja, continuavam junto com ele. Então pregava, despedia a multidão e os discípulos atravessavam o Mar da Galileia com ele, os discípulos continuavam com ele. Isso. Daí essa divisão de todo mundo, quer dizer, todos aqueles que podem ter acesso à palavra, e aqui eu faço uma associação com a palavra de Jesus, com a mensagem de Jesus, aqueles que ouvem, aqueles que tomam conhecimento e aqueles que vivem essa palavra, vivem esse projeto, que são aqueles que estão com Jesus. Sim. Ouvem a palavra, mas continua com aquele que traz a palavra. Muito Exatamente. bem. Na semana que vem, então, a gente continua com esse assunto. Eu já aproveito para deixar o convite para estarmos juntos na próxima semana. Será um prazer. Muito bem. Obrigado. Maurílio, obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, estamos chegando então ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas, com a alegria de ter a sua audiência, com a alegria de ter você sempre nos acompanhando, participando junto conosco
deste programa que é feito pela Igreja Cristã Maranata e é feito para que todos nós possamos conhecer mais da palavra, mais da doutrina, mais do projeto, esse projeto do qual estamos falando, ou sobre o qual estamos falando aqui agora, tá bom? Então, aguardo você na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Rádio TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.